a Deus Supremo, a nossa Divina Presença Eu Sou, a Divina Presença Eu Sou de Terek, a sua família espiritual, a Divina Presença Eu Sou de Marise, sua família espiritual. Chamamos também a Divina Presença Eu Sou de todos os integrantes o áudio de alguém está vazando agora. Eu acho que deve ser agora está vazando. É bom desligar o microfone só agora na oração, depois mantém aberto para poder se comunicar quando quiser. Chamamos a Divina Presença Eu Sou de todos da grande roda, já passaram por esse estudo, pela aprendizagem, encarnados aqui em corpo físico, presencialmente, que eles possam receber também as bênçãos de renovação, da lembrança dos votos aqui feitos. Chamamos também essa família espiritual, a divindade de São Germano. Chamamos também, acoplamos a cada um dos seres humanos agora, encarnados no planeta Terra, a conexão com a sua divina presença Eu Sou. Que nesse momento seus corações se enchem do esplendor do Espírito Santo. Que possam sentir o conforto, as bênçãos, a bem-aventurança em cada uma de suas células, o entendimento que há futuro, que há amor e compreensão em cada uma de suas células corporais e astrais, todos os corpos. Eles possam ser conectados nesse momento com a sua família espiritual, daqueles que já estão caminhantes na luz e na bem-aventurança do exemplo. Que o momento de quarta-feira seja sempre um bálsamo de felicidade e de bênçãos divinas para com todos os seres, para com todos os seres, para com todos os seres. Que possamos abrir nossos corações para receber essas bênçãos, abrir nossas mentes para receber essa nova organização e que deixemos que essa informação da reorganização atue em todos os nossos corpos, de maneira tranquila e eficaz. Sejam breves naquilo que não importa ao crescimento do espírito, e ganhem tempo e amor e consideração a tudo aquilo que engrandece a caminhada do espírito para a libertação no aqui e agora, ainda encarnados. Abram espaço para a manifestação da sua divindade no aqui e agora, para que todos os seres possam ser iluminados pela sua grandiosidade, pelo sistema emoção do peito, né, aberto assim, pela sua grandiosidade. Seja feito em matéria o que há de valor no espírito. Sejam livres para amar e ser amados, para percorrer as profundezas, o horizonte, a vida. Façam a diferença na caminhada de todos aqueles seres que olharem para o corpo, um corpo, estou mostrando um corpo celeste como se fosse um diamante translúcido, assim. Que o contato com vocês, ao olhar ao corpo de vocês, seja a bênção necessária, a luz necessária para com todos os seres que perpassem perto de vocês. Sejam apenas vocês aonde quer que vocês caminhem, com toda a sua grandeza e luz. Não se deixem ofuscar. Sejam luz daquilo que vocês trabalharam, daquilo que vocês são.
a divindade encarnada no corpo, andante, caminhante pela vida. Caminhe com passos firmes, os olhos nos horizontes, e caminhe. Caminhe na certeza que o futuro é hoje, que o futuro é a divindade acoplada a este corpo. Aceitando essa nova reorganização corporal, quando falo corporal, são dos corpos, aceitando essa nova configuração, é possível acoplamento da sua divindade ainda nessa era planetária. Apenas deixem-se ser. Façam um trabalho com mais valor do que vocês já fizeram, pois vocês receberão as bênçãos com mais força, com mais poder, como nunca antes foi pensado poder receber nessa era. Apenas façam com diligência, com comprometimento, com amor, alegria. Façam. Comprometam-se e façam. Apenas façam. E vocês receberão todas as bem-aventuranças, todas as aberturas de caminhos. Receberão algo muito mais valoroso. O triunfo final. A verdade estampada nos seus olhos. Vocês jamais deixarão de ver a verdade. Estamos nos olhos cristalinos, assim, azuis, assim, cristalinos, daqueles que vêm. Jamais haverá mentira para vocês. Apenas a verdade daqueles que enxergam agora, com os olhos da divindade. Sejam breves naquilo que não importa, a construção do seu espírito, a valorização do seu espírito. Não deem valor a opiniões ou tudo aquilo que diminuam a sua potência, a sua verdade e o seu amor. Em plena compaixão, em plena fé, com imenso carinho no dia de hoje. Saint Germain, estou mostrando assim algo como diferente, como se a luz viesse de um diamante assim. Não, não tem cor, mas vem a partir, a iluminação vem a partir desse diamante. Então, alguém quer compartilhar alguma coisa? Foi lindo. E nesse final, parecia que tinha um ajuste, assim, físico mesmo, sendo feito, sabe? Uhum. Que pra mim veio como se fossem ondas, assim, tipo, o corpo todo, assim, percorrendo uma energia, o corpo todo como se estivesse vindo de cima da estrela brilhante, assim, como se estivesse acima da estrela brilhante, ajustando. Foi o que eu senti, assim. Para mim,
esse ajuste, ele se apresenta também, só que ele não veio dessa forma, né? Ele veio das costas para frente, como se fosse inteiro, assim, compactado, o corpo, assim, sabe? Encaixado. Para mim veio dessa forma. E quando tu fala no diamante, ele para mim ele tá acima e ele como se ele tivesse emanando uma luz quase que transparente, todo assim. É bem diferente, né? É Porque bem diferente. a gente já teve algumas coisas assim nas outras Uhum, orações, né? sim, Mas não com essa matiz, assim. não. Mas foi bem. Não é, é como um refinamento, né? É, e quando tu terminou a oração, ainda continuou um tanto dessa emanação, por isso eu continuei ali Sim. parada. É a hora que cessou, daí ela continuou sendo lançada, né? E esse acoplamento, para mim, ele vem, ele encaixa, só que ele não fica 100%. Ele encaixa, eu sei que ele encaixou, mas ele ainda tá aqui assim, ele fica assim, ó, como se fosse uma outra camada, vamos dizer assim, como se a camada acoplada ainda ficasse dentro e um tanto fora, Uhum, entende? Como se fosse uma camada que ninguém entra, não é só aqui, é um tanto para fora. uhum. Fica para mim. Inclusive vem o calor, né? O calor desse acoplamento físico, assim, mais pro lado direito do que pro lado esquerdo. Eu tô meio surda, inclusive. Vou abrir e vamos ver o que que vai vir para a gente estudar hoje. Olha que bonito. É, umas frases, é o capítulo 29, é a última página, o penúltimo parágrafo, pelo menos no meu, na minha, na minha edição aqui, né? Que o amor, acharam? Não abrindo? Tô abrindo. Aí diz assim, que o amor da poderosa hoste de mestres ascensionados, da grande fraternidade branca e da legião de luz te envolva sempre. Eu sou, sinceramente, na luz, Saint-Germain, É exatamente aquilo que eu escrevi. né? Para mim veio 210, Marise. 210 para nós. Aham. Aqui. Sim, achei. Aí olha que lindo, né? Né? É isso que a Marisa falou. A gente sempre tem a constatação, assim, né? Do que acontece na oração, a gente abre sempre no... A gente continua, né? No mesmo barco, assim. Aí vem aqui na outra página que fala assim: apresso a todos para que realizem um trabalho definido, consciente de proteção para as Américas, para que a luz cósmica e a perfeição eterna envolvam a Terra, limpando e consumindo toda a discórdia. Foi a nossa oração inicial, né? E continuem abençoando pessoas. Olha, nossa oração inicial.
nos ensinou como que a gente vai fazer para abençoar as pessoas, lugares, condições e coisas, porque é a atividade poderosamente milagrosa em ação, que nos revelará a prosperidade e felicidade que todos tanto desejam. Então, eles nos deram a chave na oração para falar como se faz isso. Através do nosso trabalho interno, em que, por onde a gente passe, que apenas por estar ali, em contato com outros seres, que possamos ser esse lugar de levar luz, mas não por aquilo que a gente fala, o que a gente quer fazer, não, porque a gente simplesmente está ali, e simplesmente ou não simplesmente, porque estamos fazendo aquilo que nos é proposto enquanto comprometimento de deixar espaço para que a nossa divindade caminhe aqui na Terra. Foi muito bonito, muito poderoso isso que falaram para a gente, né? Que é possível, nesta encarnação ainda, nessa era planetária, deixar com que a nossa divindade caminhe pelo planeta, que ela, em definitivo, acople neste corpo da maneira tecnológica, né? Que é possível, mas nessa clarificação, nessa diamantização dos corpos, que possa ser feito essa possibilidade, né? Que se materialize a possibilidade. Então, esse refinamento, essa abertura de percepção controlada, né? Que foi falado lá na nossa conversa, que todos esses refinamentos, mas, sobretudo, o nosso comprometimento com essa força magistral, com esse alinhamento com os mestres, né, da fraternidade branca, como desses seres de luz que eles colocam aqui, né, legião de luz, estão mostrando assim, todo mundo de mãos dadas, assim, e nós de mãos dadas, todas as pessoas que estão afim, que já despertaram de mãos dadas com essa legião de luz, fazendo essa grande círculo de fortalecimento ao planetário e de fortalecimento dos seres e fazendo estamos sendo como se fossem nascimentos, assim, bebês nascendo, mas eu entendo como um nascimento das divindades, assim, essas alianças, tudo que seja o símbolo do bebê, bebês cristais, assim, toda essa segurança, todo esse empoderamento, toda essa tecnologia possível do espírito, modificando os corpos para poder se fazer possível essa concretização desses anseios de luz, ainda nessa era. Então, enquanto muitos estão falando de algo escuro, eles estão falando de luminosidade e de que é possível. E aí é isso, né? Estar de mãos dadas, e as mãos dadas é esse comprometimento, né? São essas ações mesmo da mesma dança cósmica luminosa, né? Então, esses seres todos assim, todo mundo de mãos dadas e muito luminosos, e esses bebês entrando, assim, esses bebês, muitos bebês, assim, e um bebê central, assim. Então, por que é tão importante, né, a oração inicial? Para que a gente possa ter a lente para poder observar e poder entender além do mental inferior, né? Como a gente lê isso? Qual é a chave para ler o que está sendo escrito aqui para a gente? Então, ó, eles falaram aqui da proteção das Américas, da luz cósmica, já está acontecendo por esse comprometimento que estamos tendo nesse alinhamento cósmico dos nossos corpos e de infinitas ou finitas, e para a gente infinitas, decisões de para onde se evolui, né? Aí desde a biologia até, podemos dizer, da biologia dos outros corpos, né? Da realidade dos outros corpos. Então, porque a atividade poderosamente milagrosa, em ação, olha, ação, em ação, nós em ação, dentro e fora,
Porque quando a gente está caminhando, a gente também está em ação, quer dizer, a gente está no externo, no trabalho com o externo. A gente não está só no trabalho interno, né? A gente está na vida, caminhando em contato. Nos revelará a prosperidade e felicidade que todos tanto desejam. Porque a gente vê, né? Ah, é perceptível assim. Não sei se antes era assim, mas eu lembro de minha mãe, lembro de algumas pessoas, às vezes lampejos do meu pai, de eles tentando achar alguma coisa mais luminosa do que o cotidiano. Eu vejo isso nos olhos da sua mãe, da mãe da Terek. Eu vejo isso, mas elas se perguntam como a gente faz isso? É muito confuso, é muita coisa. A gente sente uma pressão de tudo que tem que ser feito, né? Assim, da família, das coisas que vão acontecendo, né? Então as pessoas querem, sabe? Elas só não sabem como fazer. E a gente se perde, as pessoas se perdem na distração. Por isso tem sido falado todas as vezes na oração. Deem valor àquelas coisas que engrandecem o espírito, porque vocês que estão encarnados precisam ajudar nesse processo para adensar e perceber o que não é importante e navegar por cima. E o que não é importante vai embora, porque as camadas da superfície pro mais obscuro, elas têm seu próprio movimento. Então, se a gente se mantém no luminoso, as outras coisas vão sendo levadas e a gente sabe o caminho. Mas a importância de nós, discípulos, estarmos à frente desse campo de batalha das pessoas é poder fazer nosso trabalho interno para quando estarmos à mostra, estarmos ali, olhando os nossos filhos, estarmos passeando no parque, estarmos trocando o olhar, podemos sentar em algum lugar. A nossa presença, simplesmente por estarmos ali, faz de nós modificadores intrigantes da realidade, em que as pessoas que estão ali podem não saber o que está acontecendo, mas elas se sentem modificadas. E quando elas forem dormir, elas terão um lugar para ir, uma lembrança para estar. E a gente pode estar ali fazendo essa ponte de ligação entre os anseios, as complicações e a luz. Mas é necessário que o trabalho seja feito porque não são somente as palavras ou as palavras. É o nosso trabalho interno, é a nossa abertura de percepção naquele momento. Então, nós, como discípulos, somos instrumentos modificadores. Não importa onde a gente esteja. Então, a maneira como a gente se porta, deu que vai 10 minutos, a gente entra de novo. A maneira como a gente se coloca na vida é super importante. Não é como se nós fôssemos responsáveis, em grande parte, pela evolução planetária, pela evolução dos seres, por trazer à Terra esse novo conhecimento, que não é só transmitido aqui, é transmitido de uma outra maneira. Porque imagina como que os corpos não trocam saberes entre eles, por estarem ali presentes um com os outros. E somos modificadores do inconsciente coletivo, desse mental ordinário, por estarmos nós inclusas na raça humana, nos seres humanos e em todos os outros seres que a gente se relaciona, né? Então, ó, abençoando pessoas, lugares, condições e coisas. Então, precisamos nos manter, seja lá o que aconteça, nos mantenhamos em nossa consciência. Isto, meu amado, é o que significa atrair um poderoso foco dos mestres ascensionados para ti. Somente à medida que tua visão interna se abrir para ver e reconhecer a realidade verdadeira, foi falado isso na oração também, né? Poderás ter um pequeno conceito da verdade que eu disse. Lembra dos olhos de cristal, que foi da oração inicial? É muito diferente. Muito diferente. É
É translúcido, eu falei azul, mas é um azul, mas é porque ele é translúcido e ele é azul, mas ele é... É que quando fala isso para nós aqui encarnados, começa uma coisa esquisita do azul aí, que não é outra cor, mas que não é, é o símbolo, né? É isso da imensidão, né? Difícil de explicar, assim. Mas esse cristal, essa verdade, assim. Então, que a gente leve nossa divindade para caminhar neste corpo. A gente deixa a divindade caminhar neste corpo. Olha, eu acho que eu vou encerrar, que falta pouco tempo, e a gente entra de novo, porque ainda vai continuar, aí eu não perco a conexão, Fio da meada, tá bom? Tá bom. Eu vou aqui ver como é que faz para não perder. Vou continuar. Bem, a gente falou sobre a verdade, né? Desejo que teu coração se encha de alegria e que trabalhes com afinco pela saúde, êxito e prosperidade dos mensageiros que foram os canais através dos quais deu-se este foco de proteção. Daí é legal, né? Que os mensageiros são toda essa egrégora, né? Porque eu lembro quando a gente lia isso há anos atrás, assim, pelo menos também eu, a gente imaginava esses mensageiros como quem escreveu o livro, quem está falando, mas toda a egrégora protetora, todo mundo que participa, né? De maneira espiritual e que chega até a gente, né? E que protege esse trabalho, né? Tão bonito. São muito infelizes os que criticam os mensageiros ou o seu trabalho. Daí estão falando dos encarnados. Ninguém vai criticar ser de luz, né? Ah, não, faz um trabalho errado aí, né? Tá tudo errado, não sabem o que estão fazendo. Melhor seria que não tivesse nascido nesta encarnação. Não, se bem que pessoas, claro que pessoas, né, falam sim mal, né, da fraternidade branca ou de outros seres, ou não acreditam, mas aí tá tudo bem, né? Aí o que ele está falando também é desse trabalho que está sendo aberto hoje também, né? Os trabalhos são abertos, são colocados em público, né? Que tem esse valor em si, não o valor, vou admitir a Marisa. Oxe, não apareceu ela. Mas eu acho que é só a foto que tá a câmera dela. Não, ela estava sem câmera. Não mexi em nada de câmera. Só Então distorção. agora voltou. É, Voltou. só a conexão. A gente está falando aqui, eu vou ler de novo, tá? Desejo que teu coração se enche de alegria e que trabalhes com afinco pela saúde, êxito e prosperidade dos mensageiros que foram os canais através dos quais deu-se este foco de proteção. Eu acho que, na verdade, estão realmente falando dos trabalhos que são feitos, né? Este, como outros que são feitos como possibilidade de se focar em algo, de trazer lembranças, de fazer downloads de sabedorias, né? Aí cada um com a sua sabedoria, e que a partir daí, deste contato, é possível fazer outras revelações, outras práticas, conseguir outros êxitos, né? Que até mesmo, muitas vezes, não é percebido como aquele contato com aquele saber ter sido um marco para a transição, para a sua transição. Mas aí, no seu registro interno, está lá, né? Mostrando, a partir do contato com esse trabalho, que não é só o que é falado, é o que é transmitido, né? Transmitido por essas pessoas, por esses mensageiros que estão ali e que têm esse trabalho de transmitir o que vai ser transmitido naquele momento e que vai ficar gravado na história, não só a gente está falando digital, mas na história, como esse ponto focal, que é o que a gente está fazendo com esse trabalho, né, o nosso grupo, como a possibilidade da pessoa depois também se tornar esse ponto focal, né? A partir desse contato que ela faz com esses saberes, né? E com o saber dela, né?
Então, são muito infelizes os que criticam os mensageiros ou o seu trabalho. Melhor seria que não tivesse nascido nessa encarnação. Aí é bem o jeitinho de Saint-Germain, né? Porque o que acontece? Quando atrapalha algo dessa importância, a pessoa, né, na sua ignorância, ou ela está atrapalhando o movimento ondulatório desse trabalho, o movimento de transformação desse trabalho, o movimento de possibilidade de outras pessoas estarem acessando e se transformando com esse trabalho. Então, ele coloca que melhor nem ter nascido nessa encarnação. Tamanho é a importância dos trabalhos espirituais neste momento, e em todos os momentos, né? Porque o trabalho que a gente faz aqui, de toda quarta-feira, ele é um reflexo também de todo um trabalho, de todo um comprometimento de antes. Foi falado muito no nosso grupo sobre isso. O quanto precisa de um comprometimento de alma, de vida, de organização da vida, das pessoas, gerenciamento de tempo, para que a gente possa estar aqui agora. Não mais como estudantes, mas como discípulos, como pessoas preparadas a transmitirem algo. Não mais com pessoas que estão recebendo algo muito novo e lembrando das coisas, não, somos já pessoas que estamos caminhantes do caminho, não estamos iniciando um caminho. Então a gente pega na mão das pessoas para estarem aqui com a gente. Essas que a gente reorganizou de maneira com compaixão, estão aqui com a gente. Elas também estão deixando de estar com a gente, para que a gente possa estar aqui. Entende? É um, é uma teia, é uma rede de bem-aventurança. A gente cuida bem das todas as coisas e gerencia bem todas as outras coisas, pessoas, seres, atividades, de uma boa maneira, para que a gente esteja aqui de uma boa maneira e que estejam recebendo o reflexo disso de uma boa maneira. Porque também tem o comprometimento dos discípulos de estarem fazendo o trabalho. Porque o que está sendo falado para a gente já tem, que foi falado hoje? Que a gente só precisa estar ali. Não é um show de circo, nem de demonstrações, nem de palavras bonitas. Não é isso que estão pedindo da gente. Mesmo porque demonstrações e palavras bonitas, se forem necessárias, vão vir. E não precisa fazer esforço nenhum para isso. Todas nós já tivemos essa experiência de poder falar exatamente aquilo que era necessário, no momento necessário de estar. Todas nós já tivemos isso. Então, o que a gente precisa estar fazendo? O nosso trabalho interno, para estar ali, simplesmente ali. Seja no teatro, seja numa praça pública, seja fazendo exercício, estamos caminhando, fazendo exercício, não sei se alguém está fazendo isso ou precisa fazer isso, mas caminhando e fazendo seu exercício, só estar vivendo a vida com a divindade em nós, permitindo que ela seja a potência modificadora, então mostrando uma ondulação e transformadora. É isso. Não precisamos de mártir nesse momento. Não precisamos de grandes elucubrações, precisamos de pessoas que se comprometam a fazer e continuem a se colocar e se comportar como discípulos em todos os momentos, não só aqui. E por isso a gente está passando por essa nova bem-aventurança do nosso grupo, né? Ó, amados discípulos, procura sentir com toda sinceridade a realidade, um R maiúsculo, e as bênçãos infinitas deste trabalho. Então, que a gente traga, né, sempre, não só agora, que a gente lembre, quando a gente desligar o computador, que a gente lembre, que a gente deixe na superfície essa lembrança, e que todo dia a gente lembre das bem-aventuranças, dessas, como é que ele falou, das bênçãos infinitas que a gente recebe durante o encontro. Porque é inigualável, assim.
Não tem, não tem. São muitos encontros acontecendo a mesma coisa. São curas acontecendo. A gente já se encontra há quase 2 anos, eu acho, já, né? Eu acho que são 2 anos que a gente se encontra, né? Não é? Eu não sou boa Eu de acho que Acredito tempo. que sim. Porque um ano faz só do chaveirinho, a gente já se encontrava antes, eu tirei como referência. então faz mais tempo, né? Pois é. Eu acho que foi em janeiro o primeiro curso, não foi? O primeiro encontro, janeiro, fevereiro? Eu lembro que foi Mas não verão. do ano passado, do ano retrasado. O outro ano, Retrasado. Então fazem 2 anos, lá no Campeche, né? né? Fazem 2 anos. Então, assim, não é possível tantas coincidências em todas as quartas-feiras, no mesmo horário, com todas as manifestações que a gente já recebeu, com todas as bênçãos que a gente já recebeu, com todas as provas que a gente já recebeu, a gente percebendo nosso engrandecimento, assim, na vida, a modificação para melhor das coisas. A gente sendo mais hábil a lidar com as coisas, tendo mais clareza do que fazer, de maneira muito mais rápida do que antes. Tirando isso, que é sublime, as coisas que a gente recebe aqui, as palavras que a gente recebe exatamente para a gente, e a oração como o olhar necessário para o que a gente vai exercitar aqui. Não, não é possível. Então, acomodando o nosso mental inferior nessa impossibilidade de tanta coincidência, a gente não tem como não dar espaço, ou ela não dá espaço, ou a gente se acalmar, para deixar simplesmente a divindade, nesse momento, deixar apenas a divindade falar. Não é mais necessário pensar por quê, para quê, será, e tá, e não só sobre a divina presença eu sou, sobre todos os âmbitos da nossa vida, que já vem como certeiras, e que a gente deixa o mental inferior invadir elas, trazendo incertezas. Quando vier algo assim, lembra das bênçãos infinitas, das bênçãos que a gente recebeu em qualquer encontro. Mas lembra de deixar preenchido o corpo, sabe? O peito, assim. Deixa preencher o peito. Lembra da experiência. Pronto. Só fica nesse estado. E a resposta vem, a próxima ação vem, e tudo se... Não é necessário nenhum tipo de lamúria, de... Para que teu mundo, eu não tenho medo de ler, eu acho, né? Bênçãos infinitas desse trabalho, para que teu mundo possa obter o grande prêmio desta bênção. As palavras são inadequadas para te transmitir a plenitude de minha gratidão, do teu esforço sincero e trabalhoso. Tua habilidade e poder para abençoar e prosperar aumentará enquanto te mantiveres aderido com firmeza dentro de tua poderosa presença eu sou. A nossa palavrinha é se manter, né? Mantenha-se. É isso, né? A gente está tendo a abertura do nosso trabalho, né? Para o público, né? Tudo que a gente fazia só no nosso grupo, né? Só na nossa sanga, só nos nossos corações aqui, né? Então a gente está recebendo as bênçãos para essa abertura, né? Quer falar, Maris? Você tirou o microfone? Então, só é bem isso mesmo. É impossível não se emocionar depois desses 2 anos e, e vendo se manifestar tudo aquilo que a gente aprende e tudo isso que está sendo dito aqui. Então, não tem como não se emocionar com isso, né, Terry? Aqui, ó. Aham, eu também tô assim, igual. Só que, ó, mocinha, porque tá sendo filmado. Não consigo segurar, as lágrimas caem. Mas é exatamente isso, gente. Exatamente isso.
eu venho fazendo algumas orações e dentro do carro, né, em casa, quando estou no Uber, e sempre a mesma, que por onde eu passar, que as pessoas não me vejam, mas vejam o poder de Deus através de mim, que é isso que eu quero que faça brilhar. E quando tu começou a falar, eu só comecei a engasgar, porque eu digo, tá bom, já estou entendendo a resposta. E é isso que eu venho pedindo muito, até diante dos trabalhos que eu comecei a fazer também, né, do voluntariado. Então, porque às vezes a única coisa que aparece com a máscara de atendimento são os olhos. E aí vem ao encontro de tudo aquilo que tu falou. Que através só do olhar, as pessoas já consigam nos identificar a presença de Deus através da gente, né? Do que é divino, daquilo que brilha, daquilo que toca, que transforma. E aí vem essa frase agora para fazer uma assinatura, né? Para mim tá assim, né? A vossa faculdade de abençoar e de fazer prosperar aumentará sempre que vos mantiverdes dentro da vossa poderosa presença eu sou. Para mim só assino embaixo todo o resto. Todos esses 2 anos. Tudo. E cada passo que vem sendo dado nesses últimos dias aí, nos últimos tempos, vamos dizer assim. Só agradecer. Meu amor te envolve, minha luz te ilumina. E a sabedoria da poderosa presença. Lembra da sabedoria que foi falada e não foi grande? Foi antes, né? Que a gente falou da sabedoria. Não foi na oração, foi antes, né? No nosso íntimo aqui. E a sabedoria da poderosa presença eu sou te faz prosperar na plenitude de toda a perfeição. Que o amor da poderosa hoste dos mestres sagrados, mestres ascensionados, da grande fraternidade branca e da legião de luz te envolva sempre. Eu sou sinceramente na luz, Saint Germain. E aí, não sei, voltaremos aqui um pouquinho. Desejo que cada discípulo compreenda e sinta profundamente que os grandes mestres ascensionados e eu estamos prontos para dar tanta assistência aos humanos quanto a lei de seu ser o permita. Quem precisa permitir. E a permissão tem muito a ver com comprometimento, sabe? Porque tem coisas que a gente não consegue fazer ainda, mas a gente está comprometido com aquilo. A gente sabe que é aquilo que a gente quer. Então, a gente precisa ajustar a nossa lente da visão e perceber e não ser tão severo quando a gente ainda não consegue colocar algumas coisas em prática, sabe? Porque aqui existem mesmo algumas dificuldades, assim, mas a gente está comprometido de alma, assim, a gente está comprometido com aquilo. Se a gente continua comprometido e perseverando, a gente aos poucos vai conseguindo colocar em prática. A gente vai tendo aberturas. A gente percebe que vai tendo cada vez maior abertura, porque se estamos comprometidos com isso, esse ajuste feito a partir de não ser muito severo, a gente consegue perceber essas aberturas acontecendo. E aí é bonito, é lindo, que aí vão vindo assim, estão mostrando flechinhas de luz, assim, adentrando a nossa vida, e eles estão muito, muito trazendo o corpo, né? Atravessando nossos corpos, assim. Porque é isso, através dos nossos corpos preparados é que a gente consegue manifestar na vida prática, no cotidiano. Então, é a partir disso, desse comprometimento de alma, de saber que já as coisas que estão como estão, não interessa, não faz sentido, em que a gente está ali, às vezes, tendo que acompanhar um movimento social ou um vazio existencial sendo preenchido por, tô mostrando séries, mostrando coisas assim, preenchido com essas coisas vãs, assim, a gente sabe que já não faz sentido, não consegue mais nos enganar, porque já não fazia sentido, nunca fez, pensando no âmbito do espírito, né? Então, se a gente
É isso, ó, sente um. Tem esse comprometimento de coração, sabe? As coisas estão caminhando assim, porque é isso. Aí, essas cada vez mais estão falando, está mais perto de vocês, olhando mais de perto, assim. Antes a gente não conseguia fazer isso, eles estão falando, mas a gente consegue agora. Estão falando, estão mostrando como se agora tivesse aberto alguns campos, assim, eles conseguem ver, assim, microscopicamente, assim, e eles conseguem atuar de, tá junto com a gente, assim, nesse momento, assim. Então, manter esse comprometimento, esse lugar do devir é necessário, porque isso é a permissão. Muito mais do que falar, é isso que eu quero. Ou de não conseguir ainda colocar na prática, falar, eu não vou conseguir praticar, então realmente eu não quero isso. Não, a gente quer, mas às vezes a gente não está pronto, porque os nossos corpos não estão equalizados para dar esse próximo passo, entende? Isso da parte mais física e cotidiana possível do gerenciamento, não gerenciamento de comprometimento de trabalho, essas coisas todas, mudança de hábito, mas estou falando que tem que perseverar, né? Não é assim, quero e estou só vendo lá, né? Você não está observando de longe, você está em você querendo. Até, né, dessas coisas mais práticas da vida, até as coisas mais elevadas, né? Então, essa permissão é a partir daqui, né? Desse comprometimento daqui, assim. A sabedoria, poderosa presença, eu sou. Ah, não, não, calma, a gente está lá na frente, né? A lei de seu ser. Então, a lei do seu ser é isso. É isso que acabou de ser falado, né? A lei de seu ser o permita. Então, é essa permissão. Os discípulos devem permanecer sempre firmes e não dar poder. É isso que eles falaram que não adianta só observar de longe, né? Como se não fosse seu. É seu, né? Os discípulos devem permanecer sempre firmes. Mantenham-se. Lembra a nossa palavra de ordem? Mantenham-se. E não dar poder a outra coisa que não seja a presença. Daí não é os decretos, não são os decretos, né? Os decretos são só as chaves, né? Mas é a experiência, o decreto. A experiência que você ganhou outrora com esse decreto. Então, pode não ter vindo decreto nenhum na cabeça, mas se a experiência está ali, você vive a experiência, e aí essa experiência ordena, e você coloca ela. Ela fica visível praticamente. Você é um estofo, assim, um campo diferente que se coloca. Não é uma coisa do mental. Só é mental porque talvez tenha argumento, porque a gente partiu de um argumento, então passou pela tela mental, e aí tem alguma coisa de visão, assim, do que a gente consegue ver enquanto materialidade, mas não tem nada a ver com isso, não precisava passar por todos esses filtros, não é pensamento, né? É a experiência. Ó, vamos trazer para o mental inferior a experiência. A experiência não dá para ser dita. A gente pode ficar falando da experiência, pode ficar falando de qualquer experiência. O que eu falo da experiência não é a experiência, mas ela pode nos ajudar a viver a experiência de novo. Ou não, ou só estragar. Então, existe uma maneira de você trazer por pensamento, e eu acho arriscado, mas existe essa possibilidade. Não pensamento, então, do ensinamento. Porque se for pensamento, é só você ficar repetindo o negócio, né? Mas o ensinamento, é aquilo que você entendeu daquilo, do conceito, daí isso já vai criando aquela terceira leitura, né? Que depois a gente tem que falar sobre ela em algum momento. A terceira leitura. Então, vai seguir. Então, você está aí, está trazendo a experiência. Então, só vale trazer o ensinamento para recobrar a experiência, sabe? Ou para que esse ensinamento vivo traga a experiência. Mas não é o pensamento, não é o ensinamento. É o quanto você faz disso seu. É quanto disso já é seu. Sim? Sim.
Carla. Aquilo da outra vez em relação a entender quando a terceira leitura fez sentido, né? Quando entrou para a consciência, quando tu consegue, vamos dizer assim, através do sentimento do teu corpo, da tua vibração, de que aquilo realmente aconteceu. Não é trazer aqui o pensamento, as lorotas, as falácias, né, para tentar entender, Isso, né? não precisa. Se você pode ir direto para esse lugar. Isso, exatamente. Quando você reconhece que aquele lugar já está ali, né? E aquilo que tu falou da outra vez, no outro encontro, a respeito da terceira leitura, né? Do entendimento da. E eles estão dando uma provocação, estão falando daquela provocação clássica de que a coisa já está. Já está. Isso é uma provocação muito grande. É gigantesca essa provocação, não é? É Uhum. gigantesca. Porque já está. Então, que trapalhada é essa que a gente vive fazendo? Para não estar. Que desenho é Quantas coisas de uma. Tipo, é ridículo. Se você pensa, é muito ridículo. Tipo, ridículo de. ter aqui pra gente uma justificativa de, né? Como se tu quisesse justificar. Mas já está. Não precisa justificar. Mas então são muitos os caminhos, né? Aí cada um vai conseguir acessar de uma maneira, mas é isso, quanto mais se trabalha, quanto mais está no comprometimento, mais fácil fica acessar. Porque é isso, né? A gente tem condições diferentes a cada momento. Os nossos corpos estão em condições diferentes do minuto anterior. O nosso ambiente, enquanto natureza mesmo, né? Estações do ano, as pessoas que estão próximas, elas estão também em momentos diferentes. Então, são todos esses ajustes que são feitos automaticamente, que parecem automáticos assim, mas que são feitos, são ajustes que são feitos. Então, quanto mais a gente pratica em todos esses diferentes momentos, mais ferramentas a gente vai ganhando. Por isso que quando a gente está sozinho, a gente tem, às vezes, mais facilidade. Porque a gente tem mais segurança, mais facilidade, ou depende mais da gente em gerir o que está acontecendo, nossos sentimentos, o mental, quem está influenciando, os sons, a gente tem um pouco mais de possibilidade de fazer isso. Pois está aí na vida, trabalhando, andando de carro, andando em grande multidão, é muita coisa sendo ajustada. Então, a gente precisa se manter nesses lugares também, trazer as recordações dessa amplitude do nosso ser nesses lugares, para que a gente traga novas ferramentas. Então, ferramentas completamente diferentes, ferramentas do ser, né? Completamente diferentes, essas ferramentas de ajustes, para sermos o que somos. É diferente das ferramentas de quando a gente está sozinho. É completamente diferente. É só ver, eu estou tendo que me concentrar para trabalhar. Se eu estou sozinha, de uma maneira, se eu estou num grande público, com som alto, filho gritando, é outra tecnologia que pede de mim. São outros ajustes, não é? Então, por isso que é necessário a gente fazer os decretos, aí cada um está no seu nível, né? Nessa conquista dos decretos, do que eles são de verdade, né? Mas a gente vai criando esses ajustes e esses saberes, essas linguagens, esses recursos em cada momento. Por isso é importante lembrar e fazer todo momento. E aí um dia vai aparecer automático. A nossa divindade está só caminhando por aí. Não precisamos mais dessa personalidade, não precisamos mais dos entendimentos que vão sendo devagarinho, a gente já aconteceu, porque sempre esteve. Mas esse sempre esteve, entende? Todos esses ajustes de quem está encarnado aqui, está acontecendo. Então, quanto mais a gente faz, mais a gente fica expert de perceber esses ajustes, aí a gente fica menos impaciente. Porque tem vezes que está tendo ajuste, sei lá, no meu sistema digestivo, porque eu comi uma coisa. Então, minha percepção ou a minha qualidade de ação no mundo vai estar um pouco diferente, não vai ser igual. Entende? Isso é sabedoria da prática, que não dá, porque se a gente fosse esmiuçar isso, seria um livro de quantas páginas?
Porque olha quantos, só de sistemas, são 11 sistemas no corpo. Aí tem os sistemas dos outros corpos. Aí vai ficar decodificando isso tudo? Não faz nenhum sentido. É muita perda de tempo, porque aumentar o inferior, vamos entender isso agora, então. Vamos escrever, vamos ler, vamos praticar, vamos criar um grupo. Aí ainda precisamos de um instrutor. É loucura, entende? Então, a prática em todos os momentos, tomando banho. Foi aqui, 10 minutos. Tomando banho, falando com as pessoas. Cadê a minha divindade aqui? Cadê aquela experiência grandiosa? E aí a gente estará fazendo o que eles estão pedindo. As bênçãos em grande massa. Porque é sem esforço. E isso é o que a gente está vendo, né? É o que a gente está fazendo. A gente não sabe até onde essas bênçãos que a gente está materializando naquele momento, concretizando na ação, eu falo muito da ação, está realmente transformando todo o resto. Entende? Porque a gente já viu, né, quantas vezes a gente se reuniu e dava de ver que o que a gente estava fazendo ali, essa energia que acontecia ali, com aquele saber, era usado para uma outra coisa. A gente viu depois, né, para o que foi usado e tal. Então, a gente vai estar fazendo esse trabalho a todo tempo, a todo tempo. E vai poder ser usado, entende? Então, a gente não tem noção. A gente não tem noção do alcance que é essa transformação. Em tempo real, como a gente gosta de falar, né? Em tempo real. Então, é muito inteligente, não é? É muito inteligente, assim, é muito mais perspicaz. Então tá, então foi falado, né? À medida que a gente pratica, o eu sou, leva a nossa divindade para caminhar, a gente volta, deixa com que essa experiência, cada um, né, da sua experiência, ou que o ensinamento seja a experiência, a lembrança, a superfície disso, caminhante no mundo, traz ferramentas e tecnologias diferentes, que vai trazendo linguagens para que a gente possa cada vez mais ficar maleável em qualquer situação. Certo? Então, tá aí uma prática para ser feita, tá? Tá. Então, ó, os discípulos devem permanecer sempre firmes e não dar poder a outra coisa que não seja a presença, até que a criação humana externa, o mental inferior, a criação externa, personalidade, a criação externa ao redor deles seja dissolvida e consumida para que então a poderosa luz. Então, ó, ele não está falando só do ambiente, as pessoas está falando da nossa personalidade, da personalidade que a gente criou para estar caminhantes no mundo. A estratégia de sobrevivência que fez com que a gente pudesse estar aqui hoje da melhor maneira que a gente conseguiu, não da melhor maneira que a gente é, né? O que a gente conseguiu da melhor maneira, mas é o que a gente conseguiu fazer, né? O melhor, não sei se a gente consegue fazer o melhor, mesmo sabendo que o melhor é outra coisa, né? Enfim. Mas, de qualquer maneira, o que a gente conseguiu fazer é a nossa personalidade hoje. Então, à medida que a gente faz isso, essa personalidade vai também perdendo toda a força. Porque a personalidade, ela acredita que precisa de artimanhas, de carapaças, de reatividades, de crença. Ela vai tendo esse monte de coisa que vai criando a personalidade. Para cada pessoa, para o grupo social, para o seu íntimo, para não sei o quê, para com você mesmo, quando você olha no espelho. Então, ele está falando que isso vai fazer também que a gente dissolva, porque, olha, se eu estou no meio social, trazendo a experiência da divindade, a gente já está modificando a maneira de ser no social. Não vamos esperar as mesmas respostas, as mesmas ações, as mesmas intenções, os mesmos desejos, se a gente está com a nossa divindade agora, caminhante pelo mundo. Tem que ter a abertura para o entendimento que virão novidades. Novidades que vão sendo, assim, amaciadas, assim, nesse caminho. Esse caminho que a gente está, esse caminho
deste caminho, desta egrégora, é um caminho, assim, que vai amaciando, que conhece bem os discípulos que tem. Então, vai, assim, amaciando e mudando, assim, né? Todo mundo sabe, né? Então, até que a criação humana externa ao redor deles seja dissolvida e consumida, para que então a poderosa luz, sabedoria e poder da poderosa presença eu sou, flua em suas mentes, seres imundos, com este glorioso esplendor, enchendo-os e a seus mundos com essa harmonia, felicidade e perfeição que todo coração tanto deseja. Na verdade, todo ser deseja a glorificação. Perfeição da poderosa presença eu sou. Tem mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver como é que está o tempo. 4 minutos, acho que dá tempo. Aí a gente, acho que eu leio isso aqui e a gente consegue ler. Aqui, ó. É meu desejo, lembrando que é São Germão falando, né? É meu desejo que todos os discípulos, sobre esta irradiação, sintam a responsabilidade individual a respeito. A gente falou isso um pouquinho antes, né? A responsabilidade que a gente tem sobre isso. A responsabilidade individual a respeito, para manter suas mentes e corpos harmonizados e seguir carregando suas mentes e seus mundos emocionais com a sabedoria e a perfeição da poderosa presença eu sou. Quer dizer, tudo isso que eu falei antes é essa frase aqui curta, sucinta. Isto facilitará o trabalho de dar assistência à humanidade, pois de outra forma o externo, por sua condição limitada, não poderia concebê-lo. Então, entende a nossa responsabilidade, que a partir dos mensageiros, daqueles que estão comprometidos, daqueles que estão em ação, praticando, a partir de nós, caminhantes no mundo, possamos ser esse poder transformador, essa ativação da lembrança de que todos nós somos. E aí não importa olhos, ouvidos, cabelo, mãos, a gente só está caminhando, a pessoa vê as nossas costas. É isso que está sendo falado. A pessoa passou por perto, só percebeu alguma coisa modificou, nem sabe. É modificar o ambiente sem tentar modificar o ambiente. Modifica o ambiente só porque estamos. Se for pensar, a gente sempre modifica o ambiente, né? O que está sendo falado é que a gente tem mais estofo de energia e mais sabedoria de espírito acoplado no aqui e agora para poder maleabilizar as interferências do externo com mais facilidade, só por estarmos ali. Porque todo mundo modifica o ambiente quando chega, não existe nós, discípulos, ou outras pessoas. A gente chegou, qualquer pessoa chega, modifica, não é? Então, o que eles estão falando é que seremos conscientes da nossa responsabilidade enquanto modificadores desse ambiente para este lugar de luz, da lembrança da divindade. E que não é necessário um grande esforço no momento, mas um comprometimento antes e durante. Entende? Porque senão fica aquela coisa, preciso estar falando, preciso estar fazendo tal coisa, preciso estar ativa, não tô... Não, você está no supermercado fazendo compra. A gente passa por muitas pessoas no dia a dia. Isso é muito mais transformador, entende? Saber que só por você estar ali como... Ah, o cristal... Agora estamos usando o cristal... Esse cristal. E aí essa irradiação, né? Desse cristal. Você sendo cristal. E aí, só por você estar ali. É muito mais poderoso do que eu tivesse que falar um por um. Ou tivesse que fazer um comício, é comício que fala? Sei lá, uma fala em praça pública. Você só está passando para comprar o presente de Natal de alguém no calçadão. E você passa por muitas pessoas. Mas você se mantém na sua energia, entende?
Você se mantém. Vai acabar o tempo, eu vou pausar aqui, eu tenho medo de perder o que tá aqui, e a gente volta, tá? Naquele mesmo esquema, tá? É, é muito mais revolucionário do que qualquer outra forma de mensageiro, de discípulo, de mudança. É qualquer outra, porque é isso, né? Cristal só emana, não precisa de esforço. Só emana, ele só é. Me vem muito a presença dos mestres, assim, né? Eles só estão ali. E aí você só está em contato com eles na mesma, só está no mesmo cômodo, assim. A gente já ouviu, né, aqui, vamos ter as pessoas falando, nossa, estava perto de tal pessoa, o Chico Xavier, já ouvi muitas vezes falando, eu estava lá, eu estava dentro do campo dele. E você só está ali, e isso já modifica você, isso já te transforma, já tem a possibilidade da transformação ativa. E aí, como canal também dos mestres poderem chegar perto dessa pessoa e poderem ajudar mais de perto essa pessoa. Porque às vezes está tão assim que a pessoa nem percebe ajuda, nem percebe nada, tá? Mas é uma pessoa que quer, só que é isso. A vida, a vida material às vezes é uma confusão, entendeu? Então precisa de uma habilidade para gerenciar todas essas coisas materiais, todas essas atividades, tanta gente, tanta energia. Então precisa de habilidade para isso. Às vezes sempre não tem tanta habilidade para isso. Então essa emanação dá uma tranquilizada e aí é possível com que ele receba uma intuição da sua própria divindade, possa receber uma transmissão de pensamento que vem às vezes a partir de você como foco, às vezes do mestre que está ali perto dele, da família espiritual. Então assim, a gente podia ficar assim fazendo checklist de tantas possibilidades de abundância e benevolência por estarmos fazendo o nosso trabalho responsável e estarmos ali presente com a nossa divindade, não tentando ser nada, só sendo a gente. É muito mais revolucionário mesmo, muito mais eficaz, né? Alguma coisa? Então ele volta, né? Meu amor te envolve. Eu fiquei pensando se a gente fizesse as três leituras, né? Depois, talvez, cada uma para si, disso que vai ser lido agora. E eu fiquei pensando, né? Ele usa primeiro uma, depois cadencia para uma outra palavra, que significa uma outra palavra, um outro conceito. Aí tem uma outra cadência para ir para uma outra. Então, me parece que tem algo para ser desvendado ali, enquanto experiência, sabe? Então, ele fala assim: meu amor te envolve. Primeiro, ele fala: meu amor te envolve. Depois, minha luz te ilumina. É onde a gente começou ali, bem para baixo ali. É a terceira frase. Pelo menos para mim, é a terceira frase. De baixo para cima. Acharam? Achei, aham. Na página 210. Isso. Então, primeiro ele fala: meu amor te envolve. Porque daí tem a abertura, né? O amor abre, né? O amor permite a entrada, né? Então, meu amor te envolve. Um passo a passo para a vida, né? Como agir com as pessoas à nossa volta. Meu amor te envolve. Minha luz te ilumina. Claro que depois que já está envolvido, é possível acender, né? É possível passar a informação, mas essa informação desse amor, né? Que não são palavras, é esse lugar da certeza que está tudo bem, né? Da benevolência. Então, minha luz te ilumina. De dentro para fora, né? Porque você já foi envolvido. E a sabedoria da poderosa presença eu sou
te faz prosperar. Então, a sabedoria da poderosa presença eu sou. Sabedoria da poderosa presença eu sou. Quer dizer, ele traz, ele ilumina para que a nossa luz ilumine. Porque essa é a sabedoria da poderosa presença eu sou. Então, ele, dentro da força, na presença do mestre, desse carinho, desse aconchego, o único objetivo dele, como não poderia não ser, sendo amor, é que você seja o que você é. Então, ele aciona de dentro para fora a nossa divindade. Só pode ser de fora, só pode ser de dentro para fora, mas enfim, é essa a imagem. A sabedoria da poderosa presença eu sou, e te faz prosperar, prosperar em todos os âmbitos, na plenitude de toda a perfeição. Então, daí, olha só, não precisava disso, né? Aí ele faz isso, olha. A sabedoria da poderosa presença eu sou te faz prosperar na plenitude de toda a perfeição. Então, te faz prosperar na plenitude de toda a perfeição. Cara, o prosperar é algo que se multiplica, né? Que, que não que se multiplica talvez não seja, talvez vai ser uma outra coisa da matemática, assim. Ele não vai assim, né? Uma soma, ele prospera, né? Dá a sensação de pipoca, né? Tuc, 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 né? Que vai. Cortou. Fala De de novo. abundância, né? É, prospera. Em todos os âmbitos, ele quer dizer, né? Em tudo, no mais. Aí aqui não precisa mais, não tem mais no material ou divino, ou tudo, né? Porque está na poderosa presença eu sou, então não tem mais divisão, né? Ah, prosperei no material, mas é a minha divindade, não trabalhei ela e aí esqueci, né? Não foi a perfeição da poderosa presença eu sou, né? E não tem sabedoria aí, né? Porque daí já houve, já partiu, né, a conexão, né? Então, não tem mais a separação. Por isso a sabedoria e por isso a prosperidade, na plenitude do que não tem. A plenitude dá uma sensação no sentido de que não tem contenção, barreira. Ela é fluida. Ela o horizonte, né? Ela é, né, a plenitude de toda a perfeição, como só poderia ser. Então ele deu um caminho de prática para com a gente, um caminho que ele faz, que está fazendo com a gente, e me parece uma boa prática para fazer com as outras pessoas. O amor só pode ser um amor desinteressado, porque senão não é amor, né? O amor que só é sentido porque outra hora sentimos o amor de Deus, as bem-aventuranças. Então, a gente estando ali, que é amor, a gente envolve, então, traz, ilumina, que é a divina presença eu sou das pessoas, de seres, não importa pessoas, seres. E aí me vem isso do trabalho com coisas inanimadas, com objetos, com seres. Pode ser meio louco, talvez, pensar em objetos como seres, mas me vem bem essa imagem, assim, do respeito com objetos, assim, porque é fácil pensar nas plantas, nos animais, em seres diferentes do que a biologia, a anatomia humana, né? Mas aí quando a gente passa para
Porque a gente tem uma lição dessa aqui, né? Que foi falado do abençoar as coisas inanimadas, né? Então, acho que resgatou essa memória, né? Então, para com todas as coisas, então envolve com amor, que é esse respeito, né? Esse amor. Então, aí a luz da divindade, que é um objeto muito fascinante, né? Foi feito por alguém em algum momento do tempo, espaço, aquele objeto foi iluminado, né? Deu uma mesa. Estava falando com meu filho hoje. Alguém um dia pensou na mesa e construiu uma mesa, e isso deu a possibilidade de se criar muitas outras coisas. Isso é muito lindo. Então, a gente, quando respeita a mesa, a gente está respeitando toda essa linhagem, sabe? Que foi super necessário alguém um dia ter esse lampejo de criação, que hoje parece banal, né? Mas não é. Então, olha quantas possibilidades de criações nesse momento que estão acontecendo e como é importante a gente celebrar, né? Respeitar a pessoa que consegue materializar aquilo, né? Por menor que seja, uma conquista, né? Olha como é importante, como é dignificante, assim, para a divindade você respeitar a conquista do outro, respeitar essa conquista e olhar com, sabe, com esse olhar do amor, assim, da mãe amorosa que olha as conquistas dos outros, assim, das pessoas, porque está feliz pelo outro, por estar conquistando simplesmente, sabe? Não porque vai te trazer alguma coisa, não porque vai te beneficiar, vai beneficiar alguém, sabe? A conquista pela conquista daquele ser. Porque a gente, na materialidade, sabe o quanto, meu, é trabalhoso, como é fácil perder aquilo que veio e não, a gente não conseguia concretizar. Então, veja, quem consegue concretizar, como é lindo, assim, né? Daí os objetos são resposta disso também. Então, a gente faz isso, e é isso traz a sabedoria daquele ser. E aí, como já não tem mais separação, o engrandecimento dele é o engrandecimento de todos, né? Nosso também. E aí prosperamos todos na plenitude da poderosa, de toda a perfeição. Claro, só tem perfeição. A perfeição da divindade, certo? A perfeição da divindade. Não importa o que aconteça, é importante trazer a divindade para olhar para aquilo. Hoje eu conversava com os meus filhos sobre isso, sobre como pode ser, na visão da criança, quando recebe um não, como pode ser entristecedor, né? Como pode parecer violento. Quando você diz não para um bolo, por exemplo, e para uma criança aquilo é muito importante, sabe? É só um bolo. Ela queria comer o bolo, mas não é para comer bolo agora. Se comer bolo o tempo todo, não vai ser legal. Então ela recebe um não. Só que é o melhor que se poderia fazer para ela dizer o não naquele momento, porque não é legal ficar comendo bolo no almoço. Não vai dar certo. Não adianta, não vai dar certo. Então, naquele momento, aquilo é muito entristecedor. Mas se eu saio e da minha divindade, naquele momento, personificado como mãe ou como a pessoa que falou não para o bolo, se eu fico me tendo pena, eu saio da divindade, né? Daí eu vou querer dar bolo e vou ficar, puxa, o bolo, devia ter dado bolo. Só um bolo não faz mal. E aí vou ficar com a ladainha mental. Ladainha mental, pensamento, sair da divindade. É um bom termômetro. Então, é a perfeição desse amor lá que tem certeza, que é calmo, que é livre. Então, a gente não está tomando uma decisão dentro da personalidade. E da personalidade eu posso ter a crença de ser macrobiótica, entende? E aí eu não consigo ver que para aquele ser o melhor é ele ser herbívoro, sei lá, uma outra alimentação, comer certas coisas que o macrobiótico não come. Então é bem isso, né? A cada ser, a cada ser. Com vida a gente limpa com álcool, com madeira a gente limpa com lustramóveis.
com cera, né? Não dá para limpar a madeira com álcool, né? Vai estragar, vai manchar, né? Falando em objeto, né? A cada ser é necessário um jeito de atuação, né? Então é isso, né? Porque a divindade traz essa liberdade. E a gente respeita aquela pessoa, eu falando com uma pessoa, sei lá, que tem uma alimentação que não come certas coisas, não tem um olhar, a gente não vai ter um olhar sobre o que a pessoa está comendo da maneira que eu acho que deveria ser. Não importa o que eu acho que deveria ser, minha personalidade. Agora, a divindade tem a sabedoria para poder equalizar e o entendimento do que aquele ser, naquele momento, consegue fazer, né? E o que é para ele fazer, que não é só o que ele consegue, o que é para ele fazer. Porque o que é para ele fazer é melhor do que ele consegue fazer, né? Porque o que ele consegue fazer, eu desci a personalidade dele, né? É um erro de linguagem, olha. Eu desci ele para o nível de personalidade, não estou falando com a divindade dele. E aí, se eu fico no nível de personalidade olhando o que ele consegue fazer, eu não estou atuando no nível da divindade dele, que é o que é para ele fazer. Só que, para eu transmitir para ele o que é para ele fazer, não tem nada a ver, muitas vezes, com o que a gente fala, mas com a certeza que a gente está ali com a nossa divindade. Mas a gente está envolvendo ele com amor, iluminando ele, e assim acionando a sabedoria da divina presença, eu sou dele. Então eu reconheço ele como divindade, né? E aí ele está na plenitude da perfeição dele. Eu em silêncio ou eu tendo que falar alguma coisa. Que às vezes escapole alguma coisa, né? Pra você falar, né? Mas aí não vira mais aquele lugar de quem ficou falando, aquele negócio, e, sabe? Ladainha mental, assim. Fizemos nossos estudos de hoje, ó, né? Foi, né? E aí ele finaliza que o amor da poderosa hoste de mestres ascensionados, da grande fraternidade branca e da legião de luz te envolva sempre. É só a gente se manter, né? Que a gente percebe isso, né? E a gente permite que eles possam nos envolver, né? Eu sou sinceramente na luz. São Germain. Menos esforço e mais prática. Então, estudamos. A gente vai deixando, né, sedimentar e vai trazendo e vai transformando isso em prática e deixando na superfície. E vamos. Vamos então, queridas. Se ninguém tiver nada mais para falar, a gente pode fazer a oração final. Acho que. Ai, falamos juntas. Grifando. Eu acho que é bastante coisa para assimilar mesmo Uhum. Com certeza. e praticar. Uhum. Mas é simples, viu? A trajetória que eles deram. E se esquecer de tudo, vai para a experiência. Pronto. Pronto. Esqueci de tudo, meu Deus, o que era para fazer? Ah, calma aí, experiência. Pronto. Mantenha-se e aplica-se. Mantenha-se o quê? Mantenha-se e aplica-se. É rápido o negócio. Cirúrgico. É. Né? É. É especial quando chega um momento que você perde, você percebe que está perdendo. Você está saindo. Ou que você está dando poder a outras coisas, sabe? Isso é bem especial, assim. Porque depois que já se lameou, é mais
mais esforço, né? Mais, parece uma labuta, assim, uma coisa assim, cansativa, assim. É bem É porque especial. você tá saindo, é porque você tá lá, né? Você É, tá naquela plenitude. Então, você sente sair é porque você isso. quer Estava. voltar para esse lugar. Essa transição, assim, é muito especial. Porque daí a gente vai ficando cada vez mais sagaz, assim, em perceber essas nuances, sabe, acontecendo. É o degradê acontecendo, assim. E a gente melhora na visão de ler o mundo também. Tudo isso que a gente faz, assim, enquanto conquista, traz uma nova maneira de, uma maneira mais refinada de leitura do que chega pra gente. Essa é a nossa oração final, queridas. Só um segundinho, só tô terminando a última frase de anotar, por favor. Tá, não tem problema, pode fazer. Estamos com Uhum. tempo aqui de gravação tranquilo aqui. Seria legal a gente melhorando isso, né? Porque cada uma falha, apareça grande aqui. Eu ia achar muito bom que isso acontecesse. Ia ser bom. Pesquisar. Ia ser bonito, assim. Agradecemos por estarmos aqui agora, no nosso melhor momento. Agradecemos de todos os nossos corações, do fundo dos nossos corações, no âmbito do ser mais íntimo, mais delicado de nossos seres, para transmitir nosso carinho a essa legião de seres que fazem com que esse trabalho permaneça. Agradecemos a cada mão que é dada a nós, de maneira visível e invisível. Agradecemos pelo afeto, agradecemos por esse carinho que sentimos de dentro do nosso ser. Agradecemos por essa oportunidade, nesse momento da nossa vida, por podermos estar fazendo aquilo que nós mais queremos fazer. É inspirar. Inspirar. Inspirar a todos os seres. Agradecemos por sermos os portas-vozes desse momento, os mensageiros, discípulos. Possamos todos nós honrarmos esse momento tão sublime. Que esta voz, que este produto final possa iluminar. Toda vez que fala iluminar, todos os seres vêm também iluminar cada uma de nossas células, de todos os corpos. São todos os seres mesmos, os tangíveis e os não tangíveis. Para que o amor no amanhã se faça presente em todos os âmbitos do ser.
que esta terra, este ambiente, seja iluminado somente pela luz de todos os seres. E o trabalho seja feito. Que todos os seres de todos, todo o planeta possam receber essas luzes, essas emanações de dentro de seus seres, como porta-voz do amanhã e da benevolência, da possibilidade do amor no aqui e agora, da sabedoria e da luz no aqui e agora de suas divindades. Possamos ser luz a cada caminho, a cada passo, para iluminar todos os seres, os tangíveis e os não tangíveis. Assim é, com imensa gratidão. Aí vem discípulos, mensageiros, e o nosso mestre, Saint Germain, e a toda a legião de luz que sempre esteve presente. Aqueles que conseguimos nomear e aqueles que não conseguimos nomear. Infinita gratidão. Peço esse trabalho de hoje como porta-voz desse grupo, a esse poder a mim concedido. Imensa gratidão. Amado Mestre Saint Germain, em palavra de todas nós, se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu senti que realmente era para esse encontro ter sido gravado. Sim. Sem Sim, dúvida. a energia desse encontro, ela tá imensuravelmente incontestável. Tá muito grande. Muito grande. Muito grande. De abertura de um novo ciclo mesmo. Não Gratidão, tem dia muito mais. 19. Gratidão. Dia de São José. Sim, lá na minha terra é feriado. É muito Que bonito lindo, mesmo. que forte, É. que poderoso. E que essa luz brilhe cada vez mais, né? De dentro para fora, por todos os nossos poros, nossas células. Que a gente alcance grandiosamente a tudo e a todos. É muito, muito importante aproveitar esse momento, sabe? Dessa reorganização e dessa nova biologia nascendo, assim, em quem está encarnado ainda, e não só quem vai vir já com essa nova tecnologia do ser já aflorada, sabe? Ele está falando da percepção, tudo, é bem importante a gente aproveitar esse momento dessa onda e deixar que os ajustes sejam feitos, assim, e que a Uhum. gente só vá praticando coisas na nossa vida, assim, diante desses reajustes, sabe? Porque é normal, né? Vai reajustando, né? É bem importante mesmo aproveitar essa onda que está acontecendo, assim, eles bem de perto, fazendo essa, viver a visão como cientistas trabalhando, assim, nessa nova tecnologia do ser encarnado, sabe? Para trazerem novas possibilidades, assim. Eu vejo isso, assim, eles trabalhando como se fossem cientistas mesmo, fazendo essa modificação, assim, nos corpos, assim.
É bem importante mesmo que a gente siga na nossa caminhada. Firmes. Mantenha-se. Aproveitar. Aproveitar que é um momento muito importante mesmo. Oportunidades. Para que a gente dê espaço a essas novas práticas, novos desejos, novas, né, possibilidades, assim, de prática. Tá bom? Tá. Gratidão mais uma vez. Gratidão, querida. Gratidão, linda vida, Fim da lindo vida. novo ciclo em todos os sentidos. Muita Muita luz. bênção, muita como já falou aqui. Deu nosso chaveirinho. Tá bem? Ó, E mais uma vez o aniversário marcado, importante, registrado. Além do chaveiro, no próximo, né? Vai ser um ano do novo formato, exato. entregando para mais pessoas. Agora faz todo sentido do porquê que o tal do Google me lembrou esses dias do café. Fruta, café e chá. Foi o encontro onde ela ganhou o chaveiro. Agora faz sentido. Olha só. Agora faz sentido. E assim, mas onde é que foi isso aqui? Tudo bem. Eu entendo que foi o encontro, mas eu não lembrava que tinha sido do ciclo. Do aniversário. É sério, claro. Agora faz todo sentido. Olha aí, ó. Vida. Gratidão, queridas. A gente está passando por esses momentos juntas. É. Muita gratidão por estarmos aqui, Quanta coisa, né? caminhada sempre juntas aí, trabalhando, sustentando, sabe, o grupo, para podermos hoje chegarmos aqui, porque o grupo se faz pelo grupo, com o grupo. Nós juntas somos, assim, muito mais fortes Não e tenho. muito mais possível a transformação, e por isso estamos aqui hoje, todas nós recebendo essas bênçãos e podendo ser abençoados por podermos estar passando essa mensagem, estarmos preparadas. E se estamos preparadas hoje é porque a gente fez todos os nossos esforços anteriores para estarmos aqui. Cada uma de nós sabemos as alegrias e as dores, os trabalhos, o quanto nossos pés e nossas mãos foram calejados para estarmos aqui hoje, podendo fazer esse trabalho aberto ao público. Só nós sabemos o quanto a gente teve que trabalhar no nosso íntimo e do nosso íntimo para a nossa vida concreta com as pessoas, com o nosso trabalho. Só a gente sabe. Então, assim, sou muito, 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 muito grata por estar de mãos dadas com vocês nesse caminho, porque senão eu também não estaria aqui. Estou muito, muito grata por vocês. Gratidão, queridos. Física, emocional e espiritualmente falando, né, Carla? Quantas vezes aconteceram, né? E quantas bênçãos foram dadas. Muitas bênçãos, muitas aberturas de caminho, cada uma com sua cor, estando na sua posição, fazendo o que deveria ser feito. A gente chegou aqui. Então, agradecimento, assim, de todos os corações que estão aqui hoje. Nosso merecimento. Eu já não consigo falar mais nada. Também não. Até daqui a pouco a gente se encontra lá para festejar lá também. É, Até os verdade. nossos sonhos. Até. Até.